Olá a todos, estamos aqui para mais umas conversas sobre a justiça. Eu diria que é uma série especial do podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer, e hoje temos connosco o Dr. Manuel Soares. Muito obrigado por ter vindo. O Dr. Manuel Soares é juiz desde 1993, estagiou em Almada e também nos tribunais de Ponte Sor, Sesimbra, Santiago do Cacém, Lisboa e Almada. A juiz internacional no Kosovo, integrado na missão EULEX da União Europeia entre 2013 e 2015, juiz desembargador em 2016, exerce desde essa data funções na secção criminal no Tribunal da Relação do Porto, foi vogal do Conselho Superior da Magistratura por eleição dos juízes entre 2001 e 2004 e secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses entre 2006 e 2012. É presidente dessa associação desde 2018, sendo também, como foi referido, juiz desembargador na relação do Tribunal da Relação do Porto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Estando e tendo trabalhado na agenda que pretende, no fundo, marcar o passo da nossa justiça, qual é que foi o objetivo da Associação Sindical com essa agenda? Nós constituímos um grupo de trabalho a quem encomendámos com total autonomia de organização e de reflexão que nos fizesse um levantamento daquilo que podem ser as áreas de reforma da justiça, mas num plano mais estrutural, mais de médio e longo prazo, e que apresentassem as conclusões e as propostas. Esse grupo de trabalho fez esta reflexão de forma aberta, como se diz aqui na capa, e alargada. Aberta no sentido de que foi autónoma, sem temas tabus, sem ser um veículo de transmissão daquilo que era o pensamento eventual da direção da Associação de Juízes, e alargada porque foi buscar para os grupos de trabalho que envolveram dezenas de pessoas, muitas dezenas de pessoas, gente da academia, da advocacia, do Ministério Público, de outras áreas. E, portanto, não é o que está aqui e que depois foi condensado neste livro, não são as propostas da Associação Sindical de Juízes, é o resultado desta reflexão. Porquê é que fizemos isto? Que era a pergunta. Bom, é corrente no discurso político e no discurso público, no espaço público, a ideia de que a justiça está em crise. Mas há anos, não é? Certo, desde sempre. Desde sempre. E eu às vezes pergunto a mim próprio se as pessoas que fazem uma afirmação desta natureza se sabem mesmo onde é que está essa crise de que falam. Porque a crise não pode ser uma crise total, global, quer dizer, a justiça não pode estar em crise da A a Z. E, portanto, nas diversas áreas em que a justiça se pode decompor, eu pergunto muitas vezes, mas é uma crise de quê? De integridade do sistema? É um problema de independência, falta de independência, excesso de independência? É um problema na organização política do Estado, de equilíbrio de poderes, de prestação de contas, de mais transparência? É um problema na eficiência do funcionamento da máquina, de trabalhar demasiado lento? Ou da qualidade da máquina, de não produzir trabalho de qualidade? Ora, nestas diversas componentes, é também um problema de comunicação, de linguagem. Nestas diversas componentes, cada uma delas, se nós identificarmos um ponto de crise em cada uma delas, temos de identificar respostas para elas. Portanto, eu não compro a ideia de que está tudo em crise. Aliás, se me permite também acrescentar, dois fatores foram falados nas últimas semanas. Um foi a questão do stress e do burnout, que também foi falado, que também afeta os senhores magistrados, e outra foi o consumo de algumas drogas, que foi, até causou grande sururu público, diria eu. Este também pode ser um fator de crise. Claro, se for verdade. Se for verdade, bom, exato. Eu não compro isso. Acho que, e penso que as pessoas perceberam que isso não tem ponta para onde se lhe pegue. Quem anda nos tribunais, o doutor anda nos tribunais, com certeza ao longo da vida já se deparou com algum caso que achou, pode ter achado estranho, mas não acredita que 10% dos juízes com quem trabalha consumam cocaína e haxixe para trabalhar. Isso não existe. Portanto, esse trabalho, não quero estar a criticar o estudo académico, não tenho sequer competência para isso, mas eu não acredito no resultado porque conheço a máquina por dentro. Portanto, acho que o problema não é esse. Há, de facto, um problema de
cansaço, de burnout, que é comum às profissões todas e que num estudo, esse sim, no qual confio porque é um estudo que foi entregue a uma entidade que tem muita experiência, que é o Observatório Permanente da Justiça, nesse estudo conclui-se que há um problema, que ele tem dimensão, identificaram-se as causas e apontaram-se soluções. E eu quero concentrar nas soluções e, portanto, quero que o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais sigam aquelas recomendações e introduzam no modo de funcionamento da Justiça os mecanismos de prevenção e reação e tratamento necessários. Para quê? Para que as pessoas que trabalham na Justiça tenham o conforto a que têm direito e a saúde a que têm direito, mas também para que o cidadão que recorre à Justiça e as empresas tenham a garantia de que têm um juiz ou uma juíza que está em plenas condições. Exatamente. Mas isso é também um fator de possível crise. E lá está, se nós estamos a falar numa crise da Justiça, precisamos de identificar as áreas onde ela existe e introduzir melhorias. Portanto, ponto 1. Tenho dúvidas que existe uma crise com a dimensão de que se fala. Ponto 2. Agora, pegando, antes de passar ao ponto 2, eu gostava de lhe perguntar porquê é que acha que isto acontece? Ou seja, o que eu vejo é, e ouvimos conversas na rua do género, isto está tudo mal na Justiça, as coisas não andam, pois, estão com problemas de saúde mental, por isso é que as coisas não andam. Eu diria que há sempre uma justificação para tudo, mas há anos. O que é que contribui para esta imagem? A imagem das instituições, ou dos poderes, ou das funções do Estado é construída a partir da experiência das pessoas concretas que usam o serviço, mas também muito para aquilo que é a percepção da opinião pública a partir daquilo que se discute no espaço público por via das pessoas que intervêm publicamente, nós e outros advogados e juízes, políticos, comentadores, jornalistas. No plano do utilizador do sistema, os inquéritos dizem que o utilizador do sistema não identifica uma crise com a dimensão que a percepção da opinião pública identifica. Ou seja, há um desfazamento entre o que as pessoas que vão ao sistema pensam do sistema, das pessoas que não tiveram de recorrer à Justiça, daquilo que pensam dela, que é muito construído em quê? Por exemplo, os processos penais. O grosso dos processos penais tem um andamento escorreito, rápido, mais que razoável. Nós temos tempos de resposta no processo penal absolutamente comparáveis com os tempos de resposta e bem melhores nos recursos, na fase de recurso e tudo. As pessoas não conhecem isto. Conhecem o processo penal mediático, que são os crimes complexos de criminalidade económica ou financeira, que os megaprocessos. Os megaprocessos. E, portanto, a opinião das pessoas é construída sobre um setor que é muito ineficiente. Podemos discuti-lo. Não tenho nenhuma dúvida que há um setor da justiça penal que é muito ineficiente. Outro aspecto que é muito sensível para as pessoas e para as empresas, justiça administrativa e fiscal, que representa, tem um peso muito significativo na operação geral da justiça. E os tempos de resposta aí são mais que maus, não é? Estamos a falar de tempos de pendência e de demoras processuais de 10 anos, 15, 20. E esta área sendo identificada como área absolutamente problemática, também podemos falar nela, esta área contribui para que haja uma percepção negativa. E também o facto de, por vezes, a Justiça ter respostas que o cidadão não entende e que não são suficientemente explicadas ou que até podem, no limite, estar erradas. Claro. Pronto, eu não fecho a possibilidade a que determinada decisão, tomada num determinado contexto, por melhor intenção que os autores da decisão tenham, a decisão pode estar errada e, portanto, isso contribui. Eu não acho que muitas das vezes, em relação a essa comunicação, não queria interromper o seu raciocínio, mas gostava de o ouvir, não acha que muitas das vezes, independentemente do erro ou não da decisão, que também pode acontecer, somos todos humanos, que muitas das vezes o que falha é a percepção da opinião pública, porque a decisão é comunicada por comunicação social. Certo. E não pelo magistrado e não pela justiça. Sim, mas isso é assim em todo o mundo. Quer dizer, nós também nunca vamos ter um sistema em que o juiz acaba de ler a sentença ao arguido e de lhe aplicar 6 anos de prisão e depois a seguir vem fazer uma conferência de imprensa a dizer porque é que condenou, porque é que não absolveu, porque é que o argumento do advogado que disse assim não o convenceu. Isso nunca existe. Portanto, há de haver sempre uma forma de
a comunicação social, como é absolutamente normal, porque a comunicação social, a sua função é esta, ir à procura do facto e da notícia e apresentá-lo. É evidente que a Justiça podia ter mecanismos um bocadinho mais rápidos e compreensíveis de reagir, e aí estamos no plano da linguagem e da comunicação. Embora o jornalista não queira a verdade oficial. O jornalista não se basta com um comunicado do tribunal a dizer fulano foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime tal, porque o tribunal considerou isso provado. Isso não chega. A comunicação social há de querer ir mais longe, perceber os meandros e também não vai ficar à espera do julgamento para dar notícia. Por outro lado, e aqui já vamos tratar das questões mais fundas, os nossos mecanismos da justiça foram construídos nos anos 80. Os estatutos, as leis orgânicas, a própria forma como os tribunais trabalham, tudo isso vem dos anos 80. Os anos 80 foram qualquer dia há 50 anos, não é? Já temos os 50 anos do 25 de Abril, exatamente. E, portanto, pode acontecer, e eu acho que acontece, que a justiça esteja a funcionar com um modelo de ação, de linguagem e de comunicação desfasado daquilo que é a dinâmica da sociedade atual. E por isso é que me parece muito importante, e regressamos aqui, que se faça uma discussão mais funda sobre qual deve ser a forma como a justiça opera nos próximos 20 ou 30 anos. Pergunta que eu faço a mim próprio. Eu acredito que isso vai acontecer? Resposta que dou. Não acredito. Nós temos, eu diria, duas grandes dificuldades para que se faça uma reflexão sobre a reforma da justiça. Uma tem a ver com uma desconfiança que existe multifacetada e localizada em muitos. Os juízes desconfiam dos advogados. Os advogados desconfiam dos juízes. Todos desconfiamos dos políticos. Os políticos desconfiam todos de nós. É verdade. E desconfiam uns dos outros. Os políticos mais facilmente se envolvem em polémicas do que se sentam a uma mesa, os diversos partidos, dizer vamos pôr de lado as nossas divergências e vamos trabalhar para o futuro do país e, portanto, vamos pensar em conjunto sobre o que deve ser a justiça daqui a 20 anos ou daqui a 10. Eu, mais facilmente, aponto o dedo do advogado a dizer isso é o abuso das garantias processuais, os senhores atrasam os processos. O advogado também aponta facilmente o dedo ao juiz e ao procurador dizendo vocês não cumprem prazos, as coisas arrastam-se porque vocês não cumprem prazos. Depois nós olhamos para os políticos, dizemos eles querem todos proteger-se e, portanto, as leis são feitas para eles se protegerem porque são todos corruptos, e os políticos olham para nós e dizem estes tipos são todos corporativos, só pensam no umbigo e nos privilégios e, portanto, primeiro fator de dificuldade, é muito difícil conceber um momento em que toda a gente se pudesse sentar a uma mesa, pôr de lado as suas reivindicações e as suas questões de classe, profissionais, e dizer vamos trabalhar para o cidadão. Primeiro fator de dificuldade, este muito difícil de superar. Segundo fator importante é que os governos governam para os próximos 4 anos e para as sondagens. Nenhum político, nenhum ministro da Justiça, se disser assim à ministra da Justiça atual ou qualquer um dos que antecedeu e que vai suceder, olha, tem aqui X milhões para gastar, isto só lhe vai dar trabalho, vai ter muita contestação, vai ter incompreensão e o fruto disto só se vai ver daqui a 10 anos. Dizem-lhe logo, não quero. Pois eu daqui a 4 anos vou-me embora e eu quero sair daqui com uma imagem de fui um grande governante. E, portanto, as políticas públicas são feitas na base do mandato e também as dinâmicas da oposição da mesma forma. E, portanto, é muito difícil que o Estado se envolva, os órgãos legislativos se envolvam numa discussão cujos benefícios só se vê mais longe. E que podem ser recolhidos por um governo de outra maioria política, não é? E que depois já há de fazer o brilharete dizer quem construiu isto fui eu. Portanto, estes dois fatores... Esse fator, podemos dar um exemplo que é o Balcão Mais, por exemplo. É mais fácil de ver aqueles ecrãs do que fazer algo estrutural na justiça, claro, por exemplo. Ou construir, gastar dinheiro para construir, eu dei este exemplo, que é caricato, fazer um grande happening político de que se criou, isto já foi há uns anos, de que se criou um mecanismo para a notificação automática das sentenças dos tribunais administrativos aos advogados e, portanto, já não é preciso ir pelo correio. E eu disse assim para mim, então, nós conseguimos gastar não sei quanto para poupar 3 dias na notificação. Até aí os 20 anos que o processo demorou a chegar à sentença. Eu gostava mais de encolher esses tempos,
Ou seja, é muito mais fácil criar e aprovar uma medida de cosmética que parece bem. Eu consigo fazer uma conferência de imprensa a dizer agora, nos milhares de processos, quando chegar a sentença, já não é preciso ficar à espera do correio, nem gastar dinheiro de correio, o advogado tem acesso ao sistema e há a sentença imediatamente para começar a analisar e ver se recorre. Bem, mas eu gostava mais de um governo que aceitasse esses 3 ou 4 dias do correio e se preocupasse mais com a redução dos tempos de pendência do processo. Nós não ganhar 3 dias num processo que demora 20 anos, não é nada. Não temos ganho nenhum. Portanto, é verdade, essas medidas que dão aplauso imediato são medidas que muitas vezes não estão preparadas nem focadas na resolução de alguns problemas que têm natureza estrutural. E repare, nós daqui a 10 anos, a velocidade com que as tecnologias de comunicação, informação, de inteligência artificial evoluem é absolutamente imparável. As empresas de engenharia informática, desenvolvimento dos programas, não vão parar de desenvolver programas que podem ser aplicados à justiça. Não vão precisar que lá vá a Ordem dos Advogados ou os juízes dizerem, olha, nesta área os senhores façam um programa. Isso não vai acontecer. Portanto, as tecnologias estão a evoluir. Nós, daqui a 10 anos, vamos ter, provavelmente, em cima da mesa dos escritórios de advogados e das mesas de trabalho dos juízes e dos procuradores, um conjunto de ferramentas que vai mudar a maneira de trabalharmos. Já estamos a fazer essa reflexão. Somos nós que estamos dentro do sistema, que sabemos de que ferramentas precisamos e para que é que as queremos, que estamos a influir nas políticas? Não. A mim ninguém me perguntou nada e assim também não. Mas sabemos que o Estado tem 270 milhões para gastar. Portanto, aquilo que vai acontecer é que estes 270 milhões de euros do PRR que o Governo tem para gastar vão ser aplicados, vão fazer concursos públicos para contratar programadores informáticos para fazer, e eu pergunto o quê? Para quê? Não sabemos. Considerando a opinião de quem? Exatamente. Portanto, vamos pôr em cima da mesa um conjunto de ferramentas informáticas e de comunicações e de inteligência artificial que muito provavelmente vão dificultar a forma como trabalhamos e que nos vão obrigar a trabalhar para nos adaptarmos à máquina, em vez de dar nascença, fazermos a máquina adaptada a corrigir erros. Pronto. Porque e aqui como está, é que a máquina vai ponderar a parte ética, por exemplo? Aqui está um plano de intervenção de natureza estrutural que precisava de ser visto de outra maneira. Eu tenho dado estes 2 exemplos de utilizações de utilização da inteligência artificial para mostrar como ela pode ser perigosa. No dia em que um escritório dos advogados, todos os escritórios dos advogados, tiverem à sua disposição uma base de dados que lhe permita saber como é que o juiz Manuel Soares decide o caso furto qualificado em média e como é que o juiz António Joaquim decide os casos de roubo e a juíza Maria Manuela decide a entrega de um menor ao pai ou à mãe, com estes dados todos, o escritório de advogados recebe um cliente que lhe apresenta uma situação e diz assim, mas é que eu não posso invocar este facto, porque se eu invocar este facto, estatisticamente tenho 80% de probabilidades de perder a ação. O facto que eu preciso invocar não existe, mas eu vou invocá-lo, porque ganha probabilidades de ganhar a ação. Qual é o efeito disto? Deixa de levar para a discussão judicial o caso verdadeiro e passa a adaptar o caso que tem àquilo que concebe como resultado provável. E eu, do outro lado, juiz, quando tiver uma ferramenta que me diga assim, olha, tu, nos casos todos que decidiste até agora nesta matéria, aplicaste a pena de 2 anos e meio, suspensa por 3. E os juízes, em média, no país também fazem isto. Qual é a minha tentação imediata? Está cá o caso, pena igual. E dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Produz-se uma minuta e sai direto. Parece que é uniforme, ninguém me criticará por decidir umas vezes de uma maneira, outras de outras. Mas o problema é que todos sabemos que cada caso tem um caso. E às vezes há uma pequena nuance, uma palavra que uma testemunha disse, um gesto que o arguido fez que muda tudo. Claro. E, portanto, quando eu tiver estas ferramentas de informação, eu vou trabalhar de outra maneira. Os advogados e o Ministério Público vão trabalhar de outra maneira e eu não estou certo que seja melhor. Pode ser muito mais rápida, talvez, mas o que eu quero dizer é que precisávamos de fazer uma reflexão muito séria sobre esta matéria, que é uma matéria absolutamente crucial e que tem natureza estrutural. E, portanto, cá está um dos pontos em que nós estamos a refletir e queríamos encetar esta discussão com o poder político.
Eu há bocadinho perguntei, será que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Nós já fizemos, corremos as capelinhas todas, fomos aos grupos parlamentares, fomos aos partidos políticos, fomos aos interlocutores da justiça, da política, e a todos dissemos, não é impossível pensar sobre as reformas da justiça, não há nenhum problema em falar com as profissões, porque as profissões estão abertas, percebem que quando se encetar uma discussão e mais tarde uma negociação sobre reformas de natureza estrutural, que as coisas não vão acontecer só como nós queremos, e de todos ouvimos uma reação idêntica, um trabalho muito bom, muito obrigado, registramos a vossa disponibilidade, mas aquilo que acontece depois na prática é nada. Portanto, quer dizer, nada. Há uma coisa que acontece, pelo menos fica o trabalho feito. Eu, aliás, vou deixar este livro ao Conselho Regional, porque são pistas de reflexão que acho que são importantes. Eu queria lhe perguntar, pegando nisso e pegando nessa sua, eu dizia, falta de esperança. É mais realismo, talvez. Ou realismo. Nós olhamos para os programas dos partidos políticos em época de eleições, primeiro, ou pouco têm, ou quando têm é chavão, do género combater a corrupção, combater a morosidade. Há um ou outro que fala em criar uma espécie de centro, centro de saúde em que se colocam advogados para atender os clientes, mas estruturalmente parece que ninguém quer saber. Porque, quer se queira, quer não, a educação e a saúde têm uma visibilidade maior do que a justiça. E nós esquecemos que o que impede uma sociedade de entrar num regime de barbárie é a justiça. Porquê que acha que esta desvalorização acontece? Porque é sistemática. Nós olhamos para os programas partidários ao longo das diversas eleições e não vemos nada de verdadeiramente cativante. Vemos respostas pontuais para o problema que aconteceu o ano passado e, portanto, precisa demonstrar que está preocupado com aquilo. Não vemos ninguém que tenha um plano que se perceba como uma coisa coerente, devidamente programado e explicado como é que se pode chegar lá. E isto estava bem se depois as mesmas pessoas que não apresentam as ideias dissessem não há nenhum problema. A questão é que os partidos políticos não se apresentam aos eleitores com um programa robusto para a justiça. Os eleitores também não é a matéria que mais os cative, mas mais tarde são capazes de dizer que a justiça precisa de reformas, que a justiça precisa melhorar, porque é inadmissível haver uma crise num sistema tão fundamental. Porquê é que acontece? Eu acho que é por medo, por incompetência e por receio de correr riscos. Medo porquê? Os políticos PSD, PS, acham que se forem tocar na justiça, se colocam numa situação frágil de serem acusados de vocês querem acabar com a independência dos juízes e dos tribunais, querem causar problemas na autonomia do Ministério Público para se defenderem, para poderem gerir os negócios do Estado sem fiscalização. Há alguns políticos, pode ser esse, mas não quero acreditar que todo o mundo político que tenha essa fragilidade que justifique esse receio. Mas eu acho que esse receio existe. Não há coragem de tocar nas questões fundamentais da justiça por esse receio. PS, enquanto o processo de Sócrates estiver a ferver, dificilmente vai cavalgar uma reforma profunda da justiça que obriga a mexer nos fundamentais do sistema, porque provavelmente aqui e ali há de tocar em aspectos que alguém pode dizer, se estão a fazer isto, que é porque do processo tal, com os políticos do vosso partido, isso aconteceu. Acontece agora com o PS, como acontecerá futuramente, ou pode ter acontecido com outro partido. Portanto, primeiro aspecto é esse receio. Segundo aspecto, incompetência. Eu acho que muitas vezes nós vemos políticas erradas e ficamos à procura da razão obscura que levou o político, o Ministro da Justiça a fazer, e depois nós, quando conhecemos, olhamos, não, foi só incompetência, não conseguiram fazer melhor. Não falaram com quem sabe, acham que têm lá 2 ou 3 assessores no gabinete que vieram das faculdades diretamente pelos canais partidários para poderem ser adjuntos do Ministro ou da Ministra, vêm cheios de sabedoria, descobriram um plano qualquer, esqueceram-se de falar com quem está nos tribunais a mexer na massa todos os dias e depois fazem uma coisa qualquer que dá asneira. Até porque é mais fácil lançar planos do que executá-los também. E, portanto,
lá está, às vezes é só não saberem fazer melhor. E depois, o tal receio de correr o risco da discussão e de se envolverem em definições de políticas públicas que demoram muitos anos a implementar, que criam reações corporativas e depois podem ter os advogados a fazer barulho, os juízes a fazer barulhos. E, portanto, são estas as razões que me levam a achar que a Justiça não tem uma visão mais reformista por parte do poder político por isto. E nós temos em cima da mesa um governo com uma maioria absoluta, com dinheiro para gastar na Justiça como nunca houve, com profissões a jusante das políticas, os juízes, os procuradores, os advogados, absolutamente abertas para fazer as discussões que seja necessário, ou seja, não faz nenhum sentido a ideia de que a Justiça não se reforma porque os corporativismos não deixam, isso é um disparate. Claro. Portanto, o Governo tinha condições ótimas para poder abrir a discussão sobre matérias que são importantes. Formação, recrutamento, a forma como os tribunais são geridos, a forma como os Conselhos Superiores, o Parlamento e os outros poderes públicos articulam as suas diversas responsabilidades, a forma como as sentenças são escritas, são redigidas, são comunicadas, um conjunto, as questões da inteligência artificial, tudo isso precisa de discussão. E regulação, lá está. Não é? Como? E regulação. Exatamente. E temos um governo com maioria absoluta, com dinheiro, com abertura para a discussão, que não discute nada. Portanto, qual é a conclusão? Não quer mexer em nada que seja fundamental. Portanto, é evidente que para o atual governo a justiça está longe de ser uma prioridade. Não estão interessados em mudar nada de muito fundamental. E isto também resulta do facto do cidadão comum, quando vai pôr a cruz no voto, se é na Iniciativa Liberal, no Chega, no PS, no PSD, no PCP, no LIVRE, no Bloco de Esquerda, aquilo que motiva essa opção de fazer a cruz aqui ou ali não é as questões da justiça. Podem ser às vezes na discussão, mas não são as questões da organização, é mais se a pena devia ser, se o pedófilo tem que ser castrado, se devíamos ter pena de prisão perpétua. Isso é uma discussão que não é tanto sobre justiça. Essas questões de natureza mais substantiva não são aquelas questões que estamos a falar da forma como... Não há percepção da importância da justiça na sociedade, então? Não. Claro, a corrupção é um aspecto importante. Mas só? Mas já viu alguém deixar de votar num partido por esse partido ter gente corrupta? Não. De todo. Pronto. Não tivemos presidentes de Câmara que tinham acabado de sair da cadeia e foram eleitos outra vez e depois, mais tarde, andam a beber vinho de 50 euros e dizem que é barato. Isso acontece. Portanto, as pessoas não valorizam com a mesma intensidade as questões da integridade, da ética, porque essas obrigavam a ir a discutir essas matérias na área da justiça, não discutem isso não valorizam isso da mesma forma que provavelmente outras matérias são. Porquê que acha que, e falou no corporativo e no ataque às corporações, porquê que acha que há este ataque às corporações? Ou seja, estas alterações dos estatutos que foram aprovadas a pretexto de um PRR que não viria se não houvesse uma aprovação, e eles próprios reconheceram que foi aprovado em cima do joelho, que nem tiveram tempo de ver as 700 páginas de estatutos que foram aprovadas, já para não falar nas diferenças que existem entre as várias ordens em questão. De repente, mete-se tudo num bolo e diz que se aquilo não for aprovado, tal qual está, não vai haver dinheiro do PRR. Porquê que acha que é este ataque especificamente, ou porquê que acha que há esta necessidade de atacar as corporações, nomeadamente a Ordem dos Advogados, por exemplo? Olha, eu acho que ocorreu aí uma mistura explosiva de diversos ingredientes que levou a isto. Em primeiro lugar, eu acho que a Ordem dos Advogados tem vindo a perder ao longo dos anos, desde o bastonário Marinho Pinto, eu peço desculpa se ele depois ouvir isto e não gostar, mas tem perdido capacidade de influir na definição das políticas públicas de justiça. Fazer barulho, dizer coisas bombásticas é muito importante para a moral da classe, mas quem está do outro lado toma decisões, e para as redes sociais, mas quem está do outro lado e toma decisões, as pessoas não são tontas e sabem discernir onde é que estão, identificar onde é que há áreas onde é possível dialogar e com quem não vale a pena falar. E, portanto, este fator, a Ordem precisa refletir sobre ele. Tem vindo a perder capacidade de influência política,
Isso acentuou-se também no anterior mandato, ouvimos muita contestação, muito barulho, muita intervenção que parecia mais política do que outra coisa, e quem está do lado da decisão, que é o Governo e o Parlamento, encolhe os ombros e diz: lá estão eles a falar. E isto não ajuda. Portanto, quando aparece um projeto qualquer em que os advogados precisavam de intervir, não pelo seu interesse próprio, mas pelo interesse da justiça e do cidadão, ninguém os ouve. Por outro lado, do lado de lá, há aquela ideia da ditadura da eficiência, da concorrência e, portanto, acham, porque também não estão devidamente informados, porque não falam com quem deviam falar, acham que tem que ser tudo tratado por igual. E o exemplo da mudança dos estatutos das ordens profissionais é um bom exemplo. É que, com todo o respeito, uma ordem profissional como a Ordem dos Advogados não é igual às outras. Todas são importantes, todas tratam de áreas essenciais, mas a única que mexe com uma área de soberania é a Ordem dos Advogados. A medicina não é uma área de soberania, o notariado não é uma área de soberania, os solicitadores, indiretamente, estão na justiça, pode-se considerar, até se podia discutir se não deviam estar na Ordem dos Advogados, mas isso é outra questão. Mas esta matéria, quer dizer, o projeto trata toda a gente por igual, atrás de um documento qualquer sobre a concorrência, que diz que temos que acentuar a concorrência entre as profissões, esquecendo as especificidades que existem nas diversas profissões. Quando o projeto vos cai em cima dos joelhos, faltou muita capacidade, peço desculpa de dizer isto, faltou muita capacidade de discussão. Porque não chega ir ao Governo e ao Parlamento dizer: eu não gosto do vosso projeto, não quero nada disso, isso está tudo mal. Isso não chega. Quem se opõe a uma discussão, a um projeto, tem de intervir na discussão construtivamente e tem que chegar lá e dizer: olha, já percebi o vosso objetivo, nós achamos que aqui e ali está certo, nesta parte nem tanto, mas vamos discuti-lo. Para cumprir esse objetivo não é preciso entrar pela ordem adentro dessa maneira, porque isso vai prejudicar o aspecto A, B e C, que é fundamental para o cidadão, e eu sugiro isto em alternativa, vamos discutir. E é assim que se constroem as políticas públicas. Ser contra, do lado de lá, as pessoas que estão na política fecham os olhos e aguentam o barulho durante um bocado e a contestação, mas vão andando, vão fazendo. Eu não sei como é que está neste momento a discussão na especialidade. Não tenho acompanhado, não estou. Já foi aprovado. Na especialidade já foi aprovado. Na especialidade estamos num período de vacácio legis. Pronto, então nem conheço bem, mas vou dar um exemplo. A questão onde o anterior bastonário fez muita questão do controle externo. Eu sou sensível à necessidade de preservar a liberdade da advocacia, porque ela já deu provas no passado que foi essencial. Se não houvesse advogados livres e corajosos, não tinha havido presos políticos defendidos nos tribunais plenários antes de 25 de Abril. Portanto, a liberdade do advogado de poder atuar com coragem e de acordo com a sua consciência é absolutamente essencial para que um Estado de Direito funcione bem. Não é no dia-a-dia, mas em momentos de crise é importante. E nos nossos países nós nunca sabemos quando é que vem um momento de crise. Esta discussão, portanto, o cidadão nunca percebeu bem este valor. E olhou para isto como: lá estão eles, não querem controle externo, agora vem alguém... Porque a discussão foi desfocada. Já não sou sensível ao argumento de que tem que ser advogado para se analisar as questões disciplinares. Não sou sensível a esse argumento. Eu consigo avaliar, como sou doutor, qualquer pessoa, se uma pessoa numa determinada profissão violou as regras da ética da profissão. Conheço as regras, analiso-as e, portanto, não preciso de ser advogado. Tal como no Conselho Superior da Magistratura não é necessário ser juiz para se poder intervir na disciplina e na fiscalização e na classificação de juízes e na sua gestão. E por isso é que estão no Conselho, estão uma maioria de membros que não são juízes. Isso foi mal explicado. E, portanto, cá está. Provavelmente a Ordem vai levar com uma reforma negativa, porque não foi capaz de mostrar que havia melhores soluções. E neste plano, não sei qual foi a solução que foi aprovada, aquilo que estava em equação era um disparate. Porque eu percebo a necessidade de haver intervenção externa, um melhor refrescamento democrático da operação e da forma como as ordens gerem o interesse público que está em causa, mas acho uma coisa meio estranha uma pessoa que se quer candidatar a bastonário da ordem, não é? Ter que colocar na sua lista pessoas externas que depois o vão fiscalizar. Quer dizer, eu advogado, quero ser bastonário, vou falar com um professor de Direito, com um jurista qualquer e digo: até somos amigos, tenho que meter lá na minha lista, depois tu vais para um órgão de supervisão,
que é para me fiscalizares a mim, isso não tem sentido nenhum. Isso precisava ter sido melhor construído. Mas, por exemplo, um aspecto que eu acho crucial, não por razões corporativas de interesse, mas por razões de interesse do cidadão e da justiça, não consigo aceitar facilmente que a consulta jurídica seja tirada da ordem. Porque a ordem dos advogados, se não tiver capacidade de verificar as condições deontológicas, de ética e o cumprimento dos deveres por parte de quem dá a consulta jurídica, o cidadão que recorre à consulta jurídica fora deste quadro público de regulação disciplinar e deontológica fica mais desprotegido. Isto também nunca foi bem explicado. Portanto, tenho pena que se tenha chegado assim aqui, mas a vida é assim. E agora vai ser muito mais difícil andar a correr atrás do prejuízo e provavelmente daqui a alguns anos haveremos de ver os efeitos disto. Também haverá com certeza efeitos para as profissões, não é? As profissões precisam de trabalho e precisam de ganhar dinheiro, isso não há dúvida nenhuma. E esses elementos também são importantes, mas não podemos construir uma resposta a uma política pública que vemos como agressiva e como perturbadora de uma função, construir uma resposta apenas na base do interesse pessoal ou de classe, porque do outro lado não nos vão ouvir. Claro, mas isso eu concordo e acho que de facto há situações muito perigosas que se calhar nem precisamos de muito tempo para perceber os riscos que estão envolvidos. Alguns até já surgiram na comunicação social. O que eu queria perguntar então, passando para aquelas questões tradicionalmente faladas, eu diria que, não tenho aqui a estatística disso, mas do que se ouve nos cafés e na rua, o principal fator de descrédito da justiça tem sido a morosidade, que já foi aqui referida. Fala-se, por um lado, quem tem processos nos tribunais administrativos fala que isto é assim porque o Estado é o principal beneficiário do atraso dos processos, porque, para quem não sabe, quem quer, por exemplo, impugnar uma dívida fiscal, ainda que tenha razão, tem que entregar em caução o valor correspondente à dívida, mais 25% da dívida. Ou seja, a pessoa tem que entregar este valor, dispor deste valor, tem que pagar os honorários do advogado que contratar para a defender e sem garantias, porque um advogado consciente não lhe pode dizer que vai ganhar de certeza. Ou seja, corre o risco de gastar muito dinheiro, mais do que o que devia, e chegar ao fim e não ter a razão do seu lado. E o fim ser 20 anos depois. E o fim ser 20 anos depois, numa altura em que, infelizmente, já não vai ajudar muito, se calhar. E, por outro lado, temos, como também já referiu, a questão da generalização a partir de uma parte, que é, este processo durou 20, 30 anos por ser um mega processo, mas a justiça é toda assim. Eu diria que, no meio disto tudo, se calhar as pessoas são enganadas por uma nuvem de fumo que surge perante nós. Porque, de facto, eu sei, e o Dr. Manuel Soares também sabe, que a morosidade não é assim tanta como já referiu. Como é que se pode tentar explicar às pessoas isto? Nós temos de separar, de um lado, a justiça civil, criminal, comercial, família e menores, enfim, a justiça mais tradicional, dos casos 80%, ou até mais. Mas vamos agora para a economia da nossa conversa dizer 80%. Estes 80% têm tido tempos de resposta cada vez mais rápidos, ganhos de eficiência tremendos nos últimos 20 anos, uma redução de pendências superior à metade. Temos nas relações e no Supremo médias de tempo de decisão que chegaram a ser as mais rápidas da Europa, chegámos a ter 3 meses e tal. E, portanto, os tais 80% da justiça anónima, não há nenhuma razão para dizer que há um problema de celeridade, de morosidade. Nos tribunais de comércio, embora agora com alguma recuperação, ainda há 2 ou 3 tribunais de comércio onde as coisas demoram. Mas eu diria que os 80% nessa parte não se justifica. Depois temos uma percentagem já importante na justiça administrativa e fiscal, vamos imaginar que são mais 15% dos processos, em que o problema é imenso, é inaceitável e é uma vergonha para o Estado e para o país. Sim. É uma vergonha que um Estado demora 20, 30 anos a resolver um caso de um cidadão ou de uma empresa que teve um problema fiscal, que já pagou ou ofereceu uma garantia e que demora 20 ou 30 anos para se reconhecer que tinha razão ou que não tinha.
Aí as razões são múltiplas. Eu sempre tenho dito, este é o problema mais grave. Porque é que isso acontece? As razões são múltiplas e um problema complexo nunca tem uma resposta simples. É impossível resolver com uma medida um problema complexo. Há esse problema de princípio ou de concepção. O Estado, nos processos administrativos, tem um interesse duplo. Ao mesmo tempo que é o Estado organizador do sistema, porque tem de construir tribunais, de recrutar juízes, pagar-lhes, organizar o sistema de justiça. É o Estado, entidade pública, organizador daquele e prestador daquele serviço de justiça. Naqueles casos é também o Estado réu. Sim. E, portanto, tem um interesse duplo. Eu, como Estado organizador do sistema, que presto contas ao cidadão por um serviço que presto, faz sentido dizer ao cidadão: eu estou a procurar intervir no sistema para ser mais rápido e mais eficiente. Mas depois eu sou também o Estado réu e quanto mais rápido, mais eficiente, mais independente, mais robusto, mais desprotegido fico na qualidade de réu. Isto torna tudo muito complexo. Acrescendo a isso um outro fator que eu identifico como causal da menor vontade do Estado em resolver isto mais rapidamente, que é uma matéria sobre a qual tenho falado muitas vezes, que são a fuga de quem tem dinheiro para as arbitragens administrativas e tributárias. Uma empresa, um cidadão que tenha dinheiro, vai para uma arbitragem, porque resolve o caso de maneira mais rápida. Não sei se mais caro ou não, não domino bem, mas admito que em certos casos mais caro. E também estava bem se fosse só este o problema. A questão é que esse mundo não é transparente. Esse mundo onde se faz a gestão de milhões de euros de dinheiros e de interesse público não é transparente, porque essa arbitragem funciona sem intervenção do Ministério Público, secreta, sem conhecimento das sentenças, fugindo à fiscalização do Tribunal de Contas e, portanto, é tudo menos transparente. Mas sabemos que é uma área de negócio importante para os advogados, não para todos, mas para alguns. E eu sou capaz de ficar desconfiado se o Estado não devia intervir mais rápido e consiga identificar nesta inércia do Estado em resolver mais eficientemente os problemas da justiça administrativa e fiscal, com o problema de existir ao lado a florescer uma justiça arbitral. E, portanto, onde é que está a causa empiricamente detetável? À medida que define a justiça do Estado, floresce na mesma proporção e rapidez uma justiça privada, que é um negócio. E, portanto, eu preciso que me demonstrem que não há esta relação causal, porque eu acho que, presumivelmente, ela existe. Se ela não existir, tem que me... Posso só acrescentar um ponto para a sua reflexão, que é o seguinte. De facto, têm sido apresentadas estatísticas a falar em diminuição de pendências, o número de ações em entradas tem diminuído. O que nós assistimos... Nos tribunais administrativos e fiscais. Certo. E que a forma como as custas estão estruturadas neste momento, em que se fala muito na justiça para ricos e justiça para pobres, porque os muito pobres são os únicos que têm acesso ao apoio judiciário e os ricos, naturalmente, têm sempre dinheiro para ir a tribunal, que a classe médica esmagada, contudo, tem dificuldade em aceder à justiça e que estará a ser empurrada para os meios alternativos. Parece-lhe que este caminho é um bom caminho para o cidadão? Não, vamos lá ver. Aquilo que... Aí já não é só um problema da justiça administrativa e fiscal. Há de facto um problema grave de acesso à justiça, como disse bem. O cidadão médio que tem um salário de 1.000 euros e a mulher ou o marido de 1.100, mas que têm 2 filhos a estudar na faculdade, que estão a pagar a casa e o carro, se lhe disserem assim: olha, você tem um litígio com o senhorio ou com uma empresa com quem fez um negócio ou na compra de uma casa e vai ter que pagar o advogado, com certeza, pois se é uma profissão especializada não é de esperar que trabalhe à borla ou mal pago. Mas, além disso, ainda tem que, para ir discutir 10.000 euros ou 20.000 euros, tem que pagar, tem que pôr aí de lado 2 ou 3 meses. As pessoas não têm. Pois não. E, portanto, desistem. Isso não está certo. Isto é o Estado não garantir a uma percentagem significativa dos cidadãos o direito fundamental de acesso a uma justiça
pública. Se a utilização dos meios alternativos resolver o problema das pessoas e for mais barato, com certeza que eu pessoalmente não estou contra isso, mas acho que o Estado devia investir devia investir na possibilidade de dar resposta a este direito fundamental. Olha, está no programa do Governo, ainda não é neste orçamento que foram mexer nas custas, porque as custas representam uma parte significativa do financiamento do orçamento do Ministério da Justiça, portanto, no dia em que reduzirem as custas em 10%, têm de ir buscar o dinheiro a outro lado. Pronto. Mas na Justiça Administrativa e Fiscal, apesar de haver uma redução recente de pendências gerais, porque houve um recrutamento maior de juízes, e bem, agora já temos aprovado uma nova lei que vai finalmente dar ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais capacidade organizativa, vai ter um edifício, vai ter funcionários, vai ter orçamento, coisa que até aqui não tinha, portanto, também não se podia pedir muito mais do que o Conselho conseguia fazer na medida em que não tinha meios, mas, apesar de tudo, nós temos tido um conjunto de reformas que produzem resultados enganadores e erráticos. Se tiver processos administrativos e fiscais, deve ter recebido nos 2 últimos anos muitas sentenças que estavam há muitos anos aqui em Lisboa. Sim. Mas agora vão parar no Tribunal Central Administrativo mais 10 anos. Porque não adianta nada resolver as pendências que estavam há 10, 20 anos na primeira instância paradas à espera de sentença, os tribunais fazerem em 2 ou 3 anos 20 mil sentenças, depois essas 20 mil, 15 mil processos vão para o Tribunal Central Administrativo e vão parar. Porque não houve uma maneira de resolver isto de forma mais coordenada, de aumentar a capacidade de resposta em todo o lado. Claro. Portanto, o seu cliente, seja um particular, seja uma empresa, já conseguiu dizer, olha, o processo já andou, mas ainda está longe de uma decisão final. Isto mostra a natureza errática e pouco competente das políticas públicas para resolver um problema que não é ciência espacial. Quer dizer, resolver o problema da justiça administrativa era só mais meios, durante um período, reforço extraordinário e volumoso de meios, para haver capacidade de resposta da primeira instância ao Supremo, e depois, quando se perceber que dentro de 2, 3 anos o sistema estabiliza, era reduzir esses meios, esperando que as pessoas que vão jubilando saiam do sistema e não se recruta mais. Portanto, não é ciência espacial. E até porque os tribunais administrativos e fiscais têm capacidade de resposta para os processos que entram. Neste momento, a máquina humana tem capacidade de resposta para resolver todos os processos que entram com alguma folga até, mas não chega. Não pode ter uma justiça administrativa e fiscal a tratar da mesma maneira uma sentença da pessoa que passou numa SCUT e não pagou 3 euros de portagem, da empresa que reclama 10 milhões de euros ao Estado. Mas não havia, agora já se estão a criar esses mecanismos, quer dizer, ainda ninguém tinha pensado. Será ciência espacial olhar para o sistema e perceber, temos que criar um mecanismo mais célebre para tratar as coisas de menor valor, como se criou no Cível, nos anos 80 e 90, não se fez um processo de injunção que limpou milhares e milhares e milhares de ações de morreu o Estado de Direito por causa disso? Não morreu. As dívidas pequenas, documentadas, o credor apresentava-se a tribunal, se o devedor não contestasse, aquilo leva um carimbo e segue para a execução. E, portanto, na Justiça Administrativa e Fiscal, há anos e anos que devia haver um mecanismo para estas dívidas pequenas, as cotas das ordens, quer dizer, também se despejou nos tribunais administrativos e fiscais mais uma insensatez, quer dizer, nós temos uma máquina que revela dificuldades de funcionamento. Encheu-se aquilo de competências, de ações, não se deu os meios, e depois olhamos para aquilo, vemos aquilo a inchar, e começamos ainda a despejar lá mais processos. Portanto, também era quase um milagre que funcionasse. Se funcionasse melhor. Mas, para terminar ainda, estes 15%, 20% têm este problema, que agora tem algum caminho aparente de solução, vamos aguardar. Mas é muito lento e é muito ineficiente e não faz sentido nenhum ainda ter que dizer ao seu cliente, olha, já conseguimos a sentença de primeira instância ao fim de 15 anos, mas se calhar temos que esperar mais 7 ou 10 porque o Tribunal de Recurso está cheio.
Restam os 3, 4, 5% dos tais processos mediáticos de criminalidade económica ou financeira. Aquilo que tenho proposto, a Ministra da Justiça penso que criou um grupo de trabalho para isso, se fez bem, o Conselho Superior da Magistratura já criou um bem, que é nós sabermos do que é que falamos. Porque é que os processos dos ex-políticos, dos banqueiros, dos empresários, dos juízes, dos homens do futebol, da criminalidade financeira com muito dinheiro, de natureza corruptiva. Porque é que esses processos, por carga d'água, é que nunca chegam ao fim? E a pergunta tem todo sentido, ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe. Eu sou capaz de dizer é por causa dos advogados. E os advogados dizem, mas o Ministério Público é que esteve 10 anos a investigar. E o Ministério Público está bem, mas eu investiguei e acusei e agora está o juiz 3 anos ou 4 a fazer instrução. E andamos nisto. E os políticos, braços cruzados, lá nas cadeiras do Parlamento, a rirem-se disto. O que é preciso? Saber porque é que demoram. Isto também não é ciência espacial. Era pegar nos megaprocessos todos, que já fazer uma análise, que são umas dezenas, criar um grupo de trabalho e vê-los do princípio ao fim, passo a passo, dizer, olha, parou por causa disto. Isto fez uma paragem de 1 ano. Aqui parou 2 anos, aqui parou 3 anos. Porquê é que parou? Quanto tempo parou? Porquê é que parou? De quem é a responsabilidade? E se nós conseguirmos identificar isso, vamos ter instrumentos para depois introduzir as correções no sistema. É um problema de excesso de garantias mal utilizadas, tem de haver uma resposta que não prive o cidadão do acesso à justiça e não anule garantias fundamentais, mas são um problema de abuso, anular o abuso. São os juízes que não cumprem os prazos de forma negligente, têm os meios, mas demoram muito tempo, porque como o processo é mega, encostam-se e não trabalham. Há ações disciplinares, correção por essa via. É o Ministério Público que não tem meios. Quando pede uma carta rogatória a Angola demora 3 anos. Se precisar de uma perícia informática não tem meios na PJ. É isso, meios para o Ministério Público. Ou seja, esta justiça que é de facto muito lenta, é inaceitavelmente lenta, porque cria uma desconfiança do cidadão. Porque o cidadão o que diz é, quando são os poderosos, as coisas não andam. Quando são os ricos. Poupilha galinhas que... toxicodependente que assalta um café para roubar umas máquinas, para tirar uns maços de tabaco da máquina e buscar 50 euros para se ir injetar, este é logo preso. E, portanto, esta área era absolutamente vital e cá está, não era nada do outro mundo. Não teme uma coisa que é, por exemplo, fala-se nos milhões do PRR que vão ser investidos na Justiça, já disse... Estou aflito, com medo do que é que aí vem. Era isso que eu ia Acho perguntar. que há dinheiro a mais, preferia que não fosse tanto. Pois, é que esse, pelo que disse, teme que esse dinheiro não seja investido para resolver os reais problemas do sistema, mas em medidas cosméticas que ficam bem num jornal, que ficam bem numa rede social, ficam bem numa televisão, mas que não resolvem os problemas de fundo, porque se calhar vamos começar a construir a casa pelo telhado. Isto, por um lado, decorre do que disse e eu, que vou-lhe ser muito franco, concordo. E, por outro lado, há uma coisa que eu gostava de perguntar diretamente, que é, não teme que nessa complexidade, nesses processos, nos megaprocessos, se passe a verificar cada vez mais uma distância entre os meios ao dispor da máquina pública e ao dispor daqueles que praticam ilícitos, porque, de facto, como têm maior poder financeiro, terão meios mais eficientes de ludibriar a justiça? Olha, eu vou começar com um exemplo verdadeiro, não vou dizer os nomes nem o local para não se identificar, mas a pessoa a quem me refiro, ao ouvir o exemplo, vai saber que estou a falar dela. Aqui há uns 3 ou 4 anos, num país da Ásia, fui um encontro de juízes, um encontro mundial, e vi uma pessoa com uma cara que eu conhecia. Mas não estava a identificar, disse, mas eu conheço aquela cara, e de repente ouvi a pessoa a falar português. Estou a falar numa conferência na Ásia, com centenas de pessoas a falar dezenas de línguas. E perguntei a um juiz desse país, da organização, o que é que está aquela pessoa a fazer aqui? E ele disse-me assim, é o maior crânio em informatização de tribunais do mundo, e vem-nos ensinar. Essa pessoa era governante cá em Portugal. E eu conhecia, não estou a dizer que não tinha méritos, tinha, mas não era o maior craque do mundo em informatização da justiça. Onde é que eu quero chegar? Eu sou governante. Toma lá 270 milhões de euros para gastar em informatização da justiça. E em tecnologias, eu
vou ter dinheiro para distribuir em concursos públicos, posso contratar empresa de engenharia, posso ir para desenvolver uma data de coisas e eu, enfim, sou governante, quero que o país progrida, quero ficar bem no governo e, portanto, não afasta a ideia de ter alguma boa intenção relativamente ao funcionamento da justiça. E, portanto, acho que é de presumir que eu vou procurar gastar bem. Mas é dinheiro a mais para eu gastar sem saber em quê. Porque então, se eu perceber pouco de justiça e não perguntar a quem trabalha do que é que precisam, eu arrisco-me a criar monstros. E nós agora, no sistema, a propósito das questões da informatização, o grande movimento de automatização que houve nos anos 90 e por aí afora, criou ineficiências enormes. Nós hoje temos o tal estudo do burnout, que mostrou que há uma percentagem assustadoramente grande de juízes com um desgaste profissional e em riscos de saúde. Uma das causas que é identificada é os problemas da informatização. As pessoas passaram a demorar mais a fazer a mesma coisa. Quer um exemplo? Como é que eu assinava uma ata de julgamento? Isto é um exemplo... Sim. Até dou 2 exemplos. Eu, para assinar uma ata de julgamento, antes dos sítios, o funcionário de justiça escrevia a ata, trazia-me o processo, eu analisava se encontrasse algum erro, alguma coisa que eu achasse que devia ser corrigido, ou o lápis punha, ou colocava um post-it, a ata ia para dentro, o funcionário corrigia, vinha e eu assinava. Vamos imaginar que isto demorava 1 hora, ou um dia, pronto. A partir do momento em que as atas passaram a ser feitas nos sítios, há uma distância grande entre o juiz e o funcionário, estão um num terminal, outro noutro, até pode estar em casa o juiz. O funcionário passou a fazer a ata, que vem com o mesmo erro, o juiz não põe um post-it, nem tem onde escrever, claro. Corrige. Tem que ir aos apontamentos, ver, o nome da testemunha não era António, era José. Enganou-se no nome da testemunha, respondeu a esta matéria, não respondeu àquela, e perde ali um bocado a corrigir. Vai para o funcionário. O funcionário vê aquilo corrigido, da próxima vez já nem se esforça para fazer bem. E isto acontece. Um momento que era, vamos imaginar que demorava um dia, passou a demorar meio-dia, só que passou a demorar meio-dia com trabalho de juiz, que é muito mais caro e especializado. Isto é apenas um exemplo. Outro exemplo. Um julgamento de tráfico de droga, por exemplo. Eu, na maneira clássica de trabalhar, tenho que dar como provado ou não provado que no dia X o arguido tal comprou, vendeu 2 doses de heroína à testemunha Y. Eu, para chegar a esta conclusão, com base na análise da prova que fiz, quando me sento para fazer o acórdão, tenho um volume com as escutas e vejo 10 minutos antes de ir, telefonou a dizer, vou aí buscar. Depois tenho o volume das vigilâncias, tenho a fotografia, a polícia escondida dentro de um carro, que fotografou o indivíduo a entrar no prédio ou a entregar uma coisa e a receber outra. E depois tenho um outro volume das apreensões, em que essa pessoa andou de 300 metros, foi apanhada pela polícia com droga. E depois tenho a seguir o volume dos exames à droga, que me comprova que aquilo é droga. Eu faço isto, eu dou como provado este facto, coordenando estes elementos todos de prova, e na sentença faço isto. Nos sítios, isto tudo que eu estou a dizer são 2.000 documentos PDF, cada um identificado com uma série de 10 números. Alguém espera. Eu, no tal volume das buscas, tinha 100 folhas. No volume das escutas, 200. E eu consigo ver, até porque estudei o processo, onde é que aquilo está. Pus um post-it e encontro. Quando eu for fazer a mesma sentença nos sítios, eu tenho que abrir 2.000 documentos de PDF que não estão identificados, não diz busca do dia tal. Eu não vou abrir um a um. Eu vou fingir que abri. Ou seja, eu tive de desvirtuar para pior a maneira como trabalho para me adaptar a um sistema que não foi construído em benefício do que eu faço. E, portanto, a Justiça tem de se adaptar, tem de alterar a maneira como opera. Depois, a fundamentação da matéria, de facto, é uma coisa mais redonda, em que eu não vou dizer que vi o que não vi, porque não quero ser mentiroso, mas também não vou dizer que não vi. E, portanto, encontro uma fundamentação redonda, mais defensiva. Isto abre a porta a mais erros judiciários, porque pode haver um documento que diga uma coisa contrária àquilo que me parece. Os tais 270 milhões que estão para gastar vão trazer mais disto, não tenho nenhuma dúvida. Vão trazer mais
rapidez nas comunicações, mais automatização, mais coisas que parecem muito bem feitas e muito rápidas, mas como não me perguntam nem a mim nem a si, se criando este mecanismo naquilo que nós fazemos todos os dias, se isto é adequado para aquilo que precisamos, eu receio, por isso é que eu digo, eu não queria tanto dinheiro do PRR, porque estou cheio de medo, acredito que venham aí mudanças que, em vez de resolverem problemas, criam problemas novos. Com isto tudo, esta conversa parece um bota de elástico, mas não sou. Quer dizer, também há uma discussão que nunca se fez, que é de saber se a justiça comporta e necessita de tanta automaticidade como outras áreas. Isto não é um banco, não é uma seguradora, não é uma companhia aérea. Aí podemos informatizar tudo, podemos fazer tudo online e tudo automático, não é? Mas a justiça tem uma componente humana diferente. Ou seja, talvez a justiça não comporte, não necessite e não deva ter um grau de automatização igual ao das outras atividades humanas. Talvez aí seja necessário... Mas não teme que... Desculpe interrompê-lo, mas eu concordo em absoluto com tudo o que está a dizer, mas não teme que o que está a descrever como sendo uma consequência para a justiça, no fundo, é um pouco o que se está a passar na sociedade hoje em dia, ou seja, a necessidade de todos estarmos na gaveta A, B, C ou D, tudo muito uniforme, quase como a fruta no supermercado, que houve uma altura, como se recorda, todas têm que ter a mesma medida, perdendo o sabor. O que é que foi que aconteceu? Não é também o que se está a fazer na sociedade, ou seja, de repente nós passamos a ter uma padronização de decisões judiciais, como disse bem há pouco, não contempla nem considera minimamente as circunstâncias de cada caso concreto, foi sempre a base da justiça. Isto não se pode fazer uma justiça genérica, abstrata, como a legislação, por isso é que há a legislação e há a aplicação do direito. E o que eu vejo é exatamente o risco da automatização conduzir a uma justiça que deixa de ser humana. Claro, mas exato, isso é o risco. A sociedade tem uma tendência porque a pressão da capacidade que temos cada vez maior de computação e transmissão de dados é tão maior que há sempre uma pressão sobre as atividades e as empresas querem desenvolver programas e softwares e equipamentos para vender. Exato. Mas a discussão que eu ponho é prévia, que é de saber se a Justiça deve ter isso. Já viu o Parlamento a desenvolver ferramentas de inteligência artificial para fazer leis pelos deputados? Ainda não viu? Não. Já viu alguém dizer ao Governo, olha, nós vamos aqui desenvolver uma ferramenta, vocês já não precisam de fazer conselhos de ministros, falar uns com os outros. Nós arranjamos aqui uma maneira que vos diz qual é a melhor solução legislativa para o problema. Não fazem. E bem, porque a atividade da governação, da definição das políticas, tem uma componente humana e de decisão humana que provavelmente não comporta o grau de automatismo de outras áreas de atividade, as áreas de soberania. O povo quer votar nos governantes para tomarem eles as decisões e não para carregarem botões que tomem as decisões por eles. E é igual dos juízes. E, portanto, sendo uma área de soberania, eu questiono muito se nós não devíamos estar a fazer essa discussão, em vez de estarmos só preocupados com os eucaliptos e com o papel, e desmaterializar tudo, se não devíamos também estar preocupados com o facto de o elemento humano essencial à justiça precisa destas condições para trabalhar e produzir um resultado de acordo com a forma de operação que nós conhecemos. Porque aquilo que acontece e vai acontecer é que a justiça vai tendencialmente mudar, veremos se para pior, se para melhor, para se adaptar à máquina. E não conseguimos produzir a máquina e o sistema para se adaptar à justiça. Para ser um auxiliar. Portanto, o que é que eu contesto? Que todas as áreas de atividade tenham que ter o mesmo grau e possam ser todas tratadas por igual, que seja tudo igual. Que nós hoje já não precisamos de ir ao banco, temos acesso a meios de pagamento, conseguimos fazer isso tudo com os nossos telemóveis. Qualquer dia não precisamos de bancos físicos, de edifícios. Mas ainda ninguém nos mostrou que houvesse um problema com isso. Muito bem, ganhámos a rapidez, não precisamos de estar na fila para levantar o cheque. Enfim, parece que ainda não aconteceu nada de extraordinariamente grave que nos diga fomos longe demais aqui. Mas na justiça eu acho que, como noutras atividades, olha, na medicina, por exemplo, tenho muitas dúvidas que o fator humano deva ser gradualmente substituído pelo fator máquina. Em relação, e estamos a terminar porque é um prazer falar consigo, sempre foi, aliás, a nossa conversa de 3 horas também teve muito a ver com isso, mas
A disparidade de meios também não o assusta? Apesar dos tais milhões do PRR, não o assusta que do outro lado, a tentar ludibriar a máquina, possa aparecer alguém que tenha ainda mais meios e que torne mais difícil a vossa atuação? Claro. Repare, a possibilidade de enganar o Tribunal, de causarem, essa possibilidade existe e essa disparidade de meios já existe. Quer dizer, se nós temos no Ministério Público, por exemplo, uma acusação com um procurador ou uma equipe de 2 procuradores que teve uma determinada capacidade financeira para investigar com as suas morosidades, com as dificuldades que teve de conseguir fazer uma perícia, tudo isso, e às vezes do outro lado há um conjunto de profissionais muito robusto que trazem técnicos disto, técnicos daquilo, com relatórios periciais disto e daquilo. O Estado nem sempre tem os mesmos meios que têm as entidades com quem se relaciona nos tribunais. Se, à medida que automatizarmos a operação da Justiça, nós vamos torná-la mais previsível, mais padronizada e, portanto, mais desatenta à nuance do caso concreto que precisava de um olhar humano, da compaixão humana, do coração, claro, da emoção. Da emoção, exatamente. Certeza. E isso, com certeza, criará mais possibilidades para quem está do outro lado poder desenvolver ferramentas de intrusão no processo de decisão, de condicionamento do processo de decisão, de previsão do processo de decisão, que desvirtuam a maneira de trabalhar. E até há pouco falou, até o próprio Fórum Shopping também vai ser mais fácil. Claro. E é um risco. E eu prometo que esta é a última pergunta, mas não poderia deixar de lhe colocar esta, que é: como é que vê, enquanto magistrado, a questão de uma greve que dura há quase um ano e que, perdoa uma expressão, caiu praticamente em cima de uma pandemia e estava a ser feito um grande esforço para recuperar da pandemia e de repente temos os tribunais quase parados há um ano, a agravar a falta de recursos humanos? Temos SAVES como a do Seixal que não funciona, que eram urgentes, tudo o que lá caía, e neste momento não há capacidade para isso. Como é que olha para tudo isto? Depois do esforço que fizeram para tentar recuperar da pandemia, agora, desculpe uma expressão, levam com isto? Eu acho uma grande irresponsabilidade do Governo não ter encontrado uma solução para este problema mais rápida. Nem era, acho eu, excessivamente difícil, porque aquilo que os oficiais de justiça pedem é justo e é razoável. Não estão a pedir nada do outro mundo que seja incomportável. E nós o que tivemos um período de pandemia que causou muita perturbação nos tribunais, mas apesar de tudo, daquela forma especial e meio atamancada às vezes com que as coisas conseguiram ir fazendo, nós quando saímos da pandemia tínhamos ali um conjunto de processos a precisar de atenção, mas havia capacidade de folga. O sistema tinha alguma folga que permitiu em poucos meses absorver o que tinha ficado para trás. Com certeza, claro, com problemas aqui e ali, mas no geral o sistema respondeu bem. Melhor até do que eu esperava. E isso mostra que havia alguma folga. Quando estávamos a sair disso, cai a segunda pandemia, que já vai em 2 ou 3 vezes pior que a outra. Muito mais processos adiados, milhões de atos processuais que da competência dos oficiais de justiça que estão para fazer, e é evidente, quando o sistema regressar à normalidade, a Sra. Ministra diz que é até ao fim do ano, vamos ver, quando regressar à normalidade, para além das agendas dos juízes e dos procuradores terem de absorverem os milhares de adiamentos, não vai ser fácil, muitas vezes tem um efeito em escadinha, porque é preciso pôr um processo mais urgente aqui e empurrar os outros por aí fora, mas é que vai haver uma grande diminuição da capacidade de trabalho dos funcionários, de trabalho para o juiz, direto para o juiz, porque tem que fazer notificações, milhões de atos processuais que ficaram para trás. Portanto, isto é uma tragédia. E vamos demorar muito tempo a levantar-nos do chão. Quando é que vem a fatura? Quando a Sra. Ministra já não estiver cá, como Ministra. Quando vier o relatório do CEPES, que analisa as pendências e os tempos de resposta daqui a 2 ou 3 anos, que analisa os dados deste ano, vamos pagar o preço. Vamos ver os tempos de processo que vinham diminuindo, aumentaram, as pendências aumentaram. Quem é que vai pagar essa fatura? Não é a Sra. Ministra, vou ser eu, é o doutor, são as pessoas que cá estão no sistema, que o cidadão vai dizer, olha, atrasaram isto tudo outra vez. Aliás. Pronto. E, portanto, nós vamos precisar de muito tempo, e eu até acho estranho
como é que o cidadão comum não se preocupa com isto? Porque, apesar de tudo, a greve dos funcionários teve impacto. Toda a gente sabe que há uma greve dos tribunais, que está a atrasar tudo. E não é só aquelas pessoas que vieram da Alemanha, da África do Sul, que estiveram um ano à espera da solução do seu caso e que o advogado dizia, olha, finalmente o juiz já marcou, é em junho, no dia tantos do tal, lá vem a pessoa para resolver o seu caso com 2 testemunhas de avião, paga um hotel, para chegar à porta do tribunal e tem um funcionário e diz, ou tem papel a dizer greve, não se faz. Quem é que paga o prejuízo dessas pessoas? É o advogado que paga esse preço, porque tem que dizer ao cliente, epá, desculpe lá, mas eu não tenho responsabilidade. Mas o cliente, quando chegar a casa, diz, arranjei um advogado que não presta, porque não me resolve isto. Exatamente. Um dia é greve, outros dias é aquilo, pronto. Não é só essas pessoas que representam um custo elevado para a imagem e para a confiança no sistema. O cidadão comum sabe que há um problema, mas não liga. Mas porquê? Não sei, porque provavelmente não acha que a justiça seja importante. Mas se ele próprio... Essa é uma questão que eu gostava de colocar também. Não gostam de criticar, provavelmente daqui a uns anos, as mesmas pessoas que estão em casa, descontraídamente, a comer pipocas, quando estão a olhar para o telejornal e que veem, olha, 1 milhão de atos mais adiados na justiça, mais não sei quantos mil processos que tinham julgamento por se fazer e que não se fizeram. Essas pessoas a comer pipocas, a olhar para aquilo com um ar descontraído, quando saírem de manhã dizem a justiça é uma porcaria, a justiça não funciona. Mas quando se aparecer nas eleições seguintes, não vão olhar para os programas dos partidos a dizer quem é que quer resolver isto, vão votar por outro conjunto de circunstâncias. Mas isso eu não compreendo. Não tenho uma resposta. A justiça não é uma área prioritária, mas nem da ação dos governos, nem da atenção das pessoas. Mas as pessoas vão ao tribunal e perdem tempo. Como é que é possível? As pessoas vão ao tribunal e perdem tempo. Mas apesar de tudo, a percentagem de pessoas que vai ao tribunal e que sofre na pele o desgaste disto não é significativa. Sim. Não é por isso que, quer dizer, se as pessoas, se fosse metade dos portugueses tivesse que ir a tribunal e tivesse sofrido isto, olhava para isto com outra atenção. Não é a mesma coisa que ir às urgências dos hospitais ou precisar de um médico de família, porque todos precisamos de vez em quando, ou para nós, ou para os nossos filhos, ou para os nossos pais e avós. Portanto, aí as pessoas sentem esse problema com mais intensidade. E, portanto, as coisas são consequências umas das outras. Se o cidadão não é mais exigente, o poder político também não é mais preocupado. E quem está deste lado, que somos nós, vamos fazendo este discurso, gostávamos que as coisas funcionassem melhor. Não, porque não é por razões económicas. Eu ganho o mesmo se a justiça, no tribunal onde eu estou, se o tempo de resposta médio for 1 ano ou 3 meses, eu ganho o mesmo. E se for 1 ano, se calhar até trabalho menos. Porque a coisa está mais enrolada e ando ali. Mas é que eu gostava que fosse 3 meses. Andamos nisto, mas muitas vezes infelizmente, os com advogados... a frustração de achar que falamos sozinhos. Sim. Falamos sozinhos, ninguém nos liga. Não, é que é verdade. Infelizmente, os advogados e os cidadãos não ganham o mesmo. Os advogados não têm atos, não conseguem faturar, não recebem. Claro. E isso é um problema para a nossa classe e para o cidadão, que cada vez confia menos e que se calhar é obrigado, para além das elevadas custas por um serviço que não funciona, ainda é empurrado se calhar para os meios alternativos quando não queria ir para lá. Ou para a ausência de meios. Ou para a ausência de meios. E sair do escritório do advogado, perceber o custo e dizer não tenho hipótese, vou prescindir dos 4.000 euros a que tenho direito ou dos 3.000 euros. Exatamente. E a pessoa não percebe que isso tem a mesma gravidade de lhe dizerem, olha, se eu tenho um problema no joelho, o Estado não o opera porque não temos tempo para si. Exatamente. É a mesma coisa, não é? Exatamente. Muito obrigado, Dr. Manuel Soares. É sempre um gosto recebê-lo aqui no Conselho e falar consigo é de facto muito, muito interessante. Infelizmente chegámos ao fim e já ultrapassámos bastante o tempo que normalmente dedicamos ao nosso podcast, mas penso que todos darão por bem emprego o seu tempo. Foi um prazer e voltamos para as próximas conversas sobre a justiça com outro convidado. Muito obrigado.